Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora, já estivemos aqui em outras aulas, estou aqui hoje com você para mais uma aula de ciências e o tema da nossa aula de hoje é saneamento básico e qualidade de vida. É esse o tema da aula e eu espero que com essa aula você possa compreender que o saneamento básico ele contribui para a sua qualidade de vida e da população. Identificar as medidas de saneamento básico, relacionando-as com a saúde das pessoas. E também conhecer a importância do saneamento básico para o homem e para o meio ambiente. Na verdade, falamos aqui, fizemos menção do saneamento básico na aula anterior e hoje a gente vai estar com você, eu vou estar com você falando sobre a importância desse saneamento para a qualidade de vida das pessoas. Mas, na verdade, o que você entende por saneamento básico? Você considera que o saneamento básico, ele realmente é importante para a população? A cidade que você mora, você percebe aí se ela tem medidas de saneamento básico? Uma cidade, às vezes, ela é cometida por uma série de doenças. Você consegue relacionar os problemas de saúde da sua cidade com as medidas de saneamento básico? Então, é o assunto de hoje, onde nós vamos falar que saneamento básico é o conjunto de medidas, é o conjunto de ações que buscam garantir as condições de saúde de uma população. Fazem parte dessas ações tratamento da água, a rede de esgoto, o destino adequado do lixo. E esses cuidados, eles são fundamentais para o bem-estar de uma população. Então, o saneamento básico são essas medidas de responsabilidade dos nossos governantes, são através das políticas públicas que vai fornecer para uma população condições de saúde, de moradia, dando condições para que eles tenham uma saúde com qualidade. Então, por isso que o saneamento básico é importante, porque o saneamento básico, ele vai garantir a saúde das pessoas e evitar uma série de doenças. Quando você observa em uma cidade, o índice de pessoas que adoecem, você pode até relacionar um pouco com o saneamento básico. Aquela cidade tem coleta de lixo adequada? Ela tem rede de esgoto? Ela tem destino adequado do lixo? Ela tem uma água tratada? Então, a partir daí você vai mensurar se aquela cidade, ela é uma cidade que tem uma qualidade de vida, que ela tem realmente saúde. Então, além do saneamento ele ser importante para a vida, para a saúde das pessoas, ele também preserva o meio ambiente. Você já pensou morar em um lugar onde o lixo está na porta da sua casa? Ou que às vezes você esteja esgoto ao céu aberto? Então, o saneamento básico, ele garante essa preservação do ambiente, desde a coleta do lixo até o tratamento da água e até mesmo o tratamento do esgoto. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em que nem todas as cidades têm acesso ao saneamento básico, ou seja, nem todas as pessoas têm o saneamento básico. Então, a maioria, tem muitas pessoas que convivem com esgoto, convivem com lixo na porta da sua casa e ela nem sequer recebe uma água tratada. Então, infelizmente, nós temos que ver que muitas vezes a qualidade de vida das pessoas está ligado a essas medidas simples, de saneamento básico, mas que vai evitar uma série de doenças como verminose, desinteria, leptospirose, uma série de doenças aí que são acometidas por causa de falta de saneamento básico. Quando pensamos no saneamento básico, a gente logo vem coleta de lixo, rede de esgoto, tratamento da água, e isso é verdade, o tratamento do esgoto também. Então, a água, ela tem, para que a população consuma água de qualidade,
é necessário que a água seja potável. Por isso, é necessário que a água passe por uma estação de tratamento. Então, antes da água ser distribuída até as nossas casas, ela precisa de passar por uma estação de tratamento, que vai ser aquelas etapas que nós falamos aqui na aula passada, que a água chega aos reservatórios e ela vai passar pelo processo de floculação, decantação, filtração, cloração, até ela se tornar uma água potável, uma água boa para beber. Então, até essa água ela ser tratada, ela vai passar pelo processo também de distribuição. Então, chegando na nossa casa, aquela água, ela foi retirada dos mananciais, chegou à estação de tratamento, passou por todas as etapas, foi distribuída até as nossas casas. Mas mesmo na nossa casa, você tem que preocupar em filtrar a água antes de ser consumida. Por quê? Porque a água ela pode se contaminar na própria rede ou às vezes na caixa de água da sua casa, na torneira. Então a água ela tem que passar por processos na sua casa de passar por um filtro. E é fundamental, né, que a cidade tenha esse abastecimento de água potável, que tenha essa estação de tratamento da água para garantir a qualidade de vida das pessoas. Lógico que, como eu falei, tem muitas pessoas que moram em lugares que não têm acesso ao saneamento básico. Então, nesse caso, a água, né, antes de ser ingerida, ela tem que ser filtrada ou fervida, numa temperatura aí de uns 15, numa temperatura de 100 graus, 15 minutos aí de fervura, para que ela mate aos micro-organismos, que venha retirar as impurezas dela antes dela ser consumida. Então, é necessário o preparo dessa água e tem pessoas que moram em lugares muito secos e que eles armazenam água, às vezes até mesmo da chuva. Mas essa água ela tem que ser tratada, ela tem que tem que procurar o agente sanitário de saúde do seu município e para ele te dar as orientações de como fazer com essa água, a quantidade de cloro que vai colocar. Mas existem tratamento caseiro que você pode fazer no reservatório aí da sua casa, quem não tem o acesso ao saneamento básico, a água tratada que é distribuída à população. O esgoto é algo preocupante, porque o esgoto, além dele contaminar o solo, ele polui e é algo que precisa que a comunidade pense, a sua cidade tem que pensar em como o destino desse esgoto. Ele vai ser tratado antes de ser lançado nos rios, né? Para não contaminar as águas. Então, a água do esgoto ela é proveniente do banho, ela é proveniente da cozinha da sua casa, onde lava as vasilhas, que tem muito sabão. Nas próprias indústrias, vai liberar também o esgoto, que são substâncias que são eliminadas, resíduos da industrialização de algum produto. E por isso que esse esgoto ele tem que ter uma preocupação em tratamento do esgoto. Não ocorrendo o tratamento, o que vai acontecer? Se esse esgoto cai num rio, ele vai contaminar, ele vai proliferar ainda mais os micro-organismos, então, que são causadores de doença. Por isso, é importante pensar no esgoto e como tratar o esgoto da sua cidade. A rede de esgoto, são canos que você não consegue ver. A gente só consegue pensar na rede de esgoto na época das enchentes, que você percebe que os bueiros enchem, libera aí grande quantidade de sujeira nas ruas, contaminam as ruas, que sempre depois de uma grande enchente vem muitas doenças por causa do esgoto que aflora nas ruas. Então, é no momento das enchentes que você vê como é importante esses canos aí debaixo da terra que você não enxerga, mas que eles estão ali e que é importante cuidar dessa rede de esgoto aí embaixo, né, do solo, para que ela não venha contaminar nem os lençóis de água, que ela não venha contaminar os rios, que ela não venha contaminar o ambiente. Então, junto a esse esgoto, é liberado muitas fezes, urina, muitas impurezas, porque esgoto é isso, né? São todas essas substâncias não aproveitáveis, essas substâncias que vai contaminar. Então, tudo isso aí a gente chama de esgoto.
e por isso que ele tem que ser tratado para retornar à natureza. E na ausência do esgoto, utiliza muito as fossas. Tem locais que você chega e não tem rede de esgoto, mas tem as fossas. As fossas são buracos, né, bem grandes que eles abrem para armazenar esses resíduos, essa parte sólida do esgoto. Essas fossas é muito usado, principalmente às vezes na zona rural, e que tem que ter um cuidado especial com essas fossas para que elas não sejam construídas próximo aos rios, porque essa fossa ela pode contaminar os rios. Então tem que ser construída bem longe, distante das moradias, distante um pouco também dos reservatórios de água. Esses esgotos que eu falei para vocês são esses canos subterrâneos que vão conduzir todos esses resíduos sólidos e que vai ser tratado antes de cair nos rios ou às vezes que vai desaguar até lá no mar, nos oceanos. O lixo, ele é também uma medida de saneamento básico, porque o lixo é uma preocupação constante de toda a população. Você já parou para pensar o tanto de lixo que você produz na sua casa durante o dia? Então você joga o lixo fora hoje e amanhã você torna a pegar. É muito lixo que nós produzimos. E esse lixo, nós temos que pensar no destino desse lixo, na separação desse lixo, que esse lixo, se ele não for bem coletado e levado por estações onde vai cuidar daquele lixo, ele vai trazer poluição ambiental. Não sei se você já ouviu dizer, mas tem pessoas que queimam o lixo. Não é aconselhável a queima do lixo, porque o lixo, além dele trazer a poluição, né, gases tóxicos para o ar, ele contamina o solo e o lixo queimado empobrece o solo também. O calor empobrece as riquezas do solo. Então, em nenhum momento, a queima ela é importante, ela pode acontecer. Nem mesmo queimar o lixo da sua casa. Então, o lixo ele deve ser separado. Ele deve ter o que a gente chama de coleta seletiva. Então, se você separa o lixo, você pode reciclar aquele lixo. Existe o lixo orgânico, que é aquele lixo proveniente dos restos de comida, da casca da fruta que você comeu, daquela casca de ovo, daquele galho daquela árvore. Tudo isso são restos de alimentos, a gente chama de lixo orgânico. Existe o lixo reciclável, que é aquele que pode ser reaproveitado, que é no caso do plástico, o vidro, o metal. E também é necessário pensar aí nessa coleta seletiva, de como selecionar esse lixo, de como reaproveitar esse lixo para que não venha causar danos ao ambiente e nem à saúde das pessoas. Então, geralmente esse lixo é levado para os aterros sanitários. Lá esse lixo orgânico ele é decomposto por fungos e bactérias, transformando em adubo. E esse outro lixo ele vai ser colocado, né, separadamente para que ele seja reciclado. A reciclagem ela é uma forma de reaproveitamento, né, dos materiais que você jogaria fora, que não teria uso nenhum, você torna a reaproveitar. Então, nesse sentido, reciclar, ela significa que você vai diminuir a quantidade de lixo que você produziu. Se você pega um litro descartável e você reaproveita, significa que você está fazendo reciclagem. Se você pega um potinho lá, um vidro que você comprou numa embalagem no supermercado e você reutiliza aquela embalagem, que aquela embalagem não vai ser jogada fora, você está fazendo uma reciclagem. Então, reciclar, ela é fundamental, ela é necessária para a preservação ambiental. E existe o que a gente chama de coleta seletiva. A coleta seletiva significa você selecionar aquele lixo de acordo com as suas propriedades. Então, por exemplo, tem as lixeiras, que hoje a gente trabalha, né, que é o reciclar, o reutilizar. Por exemplo, nós temos a lixeira azul, que ela serve para colocar papel. Ela simboliza o azul, que naquela lixeira, que naquele reservatório ali, você vai colocar papel. O vermelho é para colocar plástico, o verde o vidro, o amarelo o metal, o marrom os orgânicos, que são os restos de comida,
e os cinza, que são os materiais que não são recicláveis. Qual a vantagem da reciclagem? São muitas, né? Ela vai diminuir a poluição visual, a poluição ambiental. Ela reduz o acúmulo de resíduos, ela vai ajudar a diminuir a quantidade de vidros, de plástico que lança no ambiente e vai dar melhor qualidade de vida para as pessoas. Também a reciclagem ela contribui muito para a geração de empregos e ela é uma responsabilidade social e ambiental. Então, a reciclagem, a coleta de lixo, onde você vai selecionar aquele lixo, levar para a reciclagem, reaproveitar aquele material, é responsabilidade dos nossos governantes, mas ela também é uma responsabilidade nossa. Ela é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, porque quando nós temos que ter responsabilidade social, que é zelar pelo ambiente que nós vivemos. Você sabia que, por exemplo, 50 quilos de papel reciclado, ele evita que uma árvore seja cortada? Que quando você reutiliza, né, o papel, você está evitando que árvores sejam utilizadas para fazer o papel, porque é na árvore que tem a celulose, e é da celulose que faz o papel. Então, e que o mesmo papel ele pode ser reciclado, né, várias vezes, de 7 a 10 vezes. E você sabia também que essas sacolas plásticas que você compra aí no supermercado, ela demora 450 anos aproximadamente para ocorrer a decomposição? Que uma lata de alumínio, essas latinhas que você compra, ela demora mais ou menos de 80 a 100 anos para decompor? E que o vidro ele pode demorar, como se diz, uma eternidade, mais de 1 milhão de anos para acontecer a decomposição? Então você percebe que a responsabilidade nossa é grande e que a cidade, a comunidade, os governantes têm que investir na reciclagem, porque reciclar é preciso e é através da reciclagem que nós vamos resolver muitos problemas ambientais, inclusive o consumismo, porque às vezes a gente consome mais do que nós utilizamos, o que é necessário. É muito consumismo, é muito produto de plástico, de metal que você lança no ambiente e pensa para você ver, diante dessas informações, como que qual o ambiente que eu quero para meu filho, para meu neto, né, para você. Então, é para pensar nessas gerações futuras. A sustentabilidade é isso. Tem algumas atividades para você responder, né, para ver se você interagiu mesmo com a aula. E dentre essas atividades nós temos, entre as recomendações a seguir, qual ou quais são eficazes na proteção contra doenças relacionadas com a água. Então, vamos ver aqui. Lavar sempre as mãos, está bem relacionado, né? Ter bons hábitos de higiene, também. Evitar andar em locais com enchentes, também. Não deixar a água parada, e todas estão corretas. Então, todas estão corretas porque todas todas são medidas fáceis de fazer para evitar a contaminação das doenças pela água. As alternativas abaixo são compostas por alternativas e formas de preservação e redução de desperdício de água. Marque a que não condiz com o enunciado acima. Aproveitamento das águas das chuvas, diminuir o consumo dos produtos que utilizam muita água em sua produção, não poluir os rios de cursos de água, não destruir as florestas, dizer não à economia de água. Então, você tem que sempre, para evitar o desperdício, você tem que dizer sim à economia de água. A economia de água ela é necessária, ela é um bem necessário. Então, sempre dizer sim. Então, a letra seria a letra E. Indique o termo correto referente a cada alternativa: reduzir, reutilizar e reciclagem. Separar os materiais para coleta seletiva quando não for possível combater o excesso de consumo ou dar nova aplicabilidade a eles, é o que nós vamos falar, né? Que nós vamos separar os materiais, nós vamos reciclar. Usar embalagens retornáveis e dar nova aplicabilidade a embalagens descartáveis, nós vamos reutilizar. E combater o desperdício e preservar
os recursos naturais, nós vamos reduzir, combater o desperdício é reduzir o nosso consumo. Então, eu te agradeço pela participação, conto com você na nossa próxima aula e até breve.